Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E hoje é o dia que termina o recesso judiciário, as férias da justiça, Tribunal de Justiça reaberto, ou seja, qualquer processo pode voltar a entrar em julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, Levenciano pode chegar ainda hoje com processo para cancelar as eleições dia 14 e eu vou falar sobre isso, falar também sobre ato trabalhista que pode penhorar todos os bens do Vasco da Gama. E aí, Salgado, o que você vai fazer com relação a isso? Tem que correr, senão o Vascão vai perder muito dinheiro. E vamos falar também sobre Lucha, que mudou todo o time do Vasco da Gama, Iago Pikachu, Benítez e diversos outros assuntos. Então, se você, torcedor, quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu vou pedir para você, torcedor, que tá chegando aqui pela primeira vez, para me dar uma moral, deixando o seu like e se inscrevendo no canal do Gigante, porque Vascaíno ajuda Vascaíno e eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, uma abertura mais rápida, como vocês vêm pedindo. E como o meu canal é pra vocês, a gente tem que fazer sempre o que vocês inscritos pedem. Então, uma abertura mais rápida, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando aqui sobre o que rolou ontem. Ontem, Jorge Salgado, não vou falar que foi o Vasco, porque Jorge Salgado ainda não é o presidente do Vasco e dificilmente vai ser. Ele, Jorge Salgado, anunciou o novo CEO do Vasco da Gama. Uma pessoa que vai lidar ali, vai comandar o futebol do clube. E aí, essa pessoa aí realmente uma pessoa consolidada no mercado, uma pessoa que realmente tem um nome bom, mas essa não é a questão. Na minha opinião, Jorge Salgado não é nem o presidente do Vasco, então não tem como ele contratar alguém pro Vasco se ele não é o presidente, né, rapaziada? Fica difícil isso acontecer. E aí, Júlio Brandt ali, o vice de umas eleições que só duas pessoas competiram, então é lógico que ele vai ser o vice-presidente das eleições dia 14, foi em meio ao seu Twitter e falou o seguinte: conversei hoje com o presidente eleito Jorge Salgado e o parabenizei pela contratação de um administrador. A profissionalização total da gestão é a solução para a nossa recuperação sustentável e duradoura. Nossa expectativa para resultados é alta. Boa sorte ao Luiz Melo. E aí veio páginas aí também no próprio Twitter falando que era muito bom pro Vasco ver um presidente, um vice-presidente, uma pessoa que perdeu ali nas eleições, estarem juntas, estarem de acordo. Mas é lógico, né, cara? A gente sabe que todo mundo faz parte do mesmo sistema. Então, isso iria acontecer e isso está acontecendo, um apoiando o outro. E essa palhaçada vai continuar no Vasco até Levenciano provavelmente tomar alguma proporção, fazer alguma coisa, senão a gente vai continuar vendo isso no Vasco por muito tempo. Mas Júlio Brandt elogiando a atitude de Jorge Salgado e o Vasco segue na mesmice, né? Segue na mesma coisa. E vamos falar aí da justiça. Hoje, como eu falei no início do vídeo, o recesso judiciário sai, ou seja, o recesso judiciário acaba. Os juízes, desembargadores voltam ali para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para ver processos, ouvir processos e realizar alguns julgamentos. Então aí hoje a grande chance de Levenciano entrar na justiça por conta aí tentando cancelar as eleições do dia 14. Volto a repetir, a única oportunidade atualmente de Leven ser o presidente do Vasco é através de novas eleições. Não vou falar que é a única, mas é a grande oportunidade. Provavelmente as eleições do dia 7 já foram esquecidas, não tem como Leven ser presidente a partir delas. A única oportunidade é cancelar as eleições do dia 14, em que Jorge Salgado foi considerado presidente, cancelando as eleições, que provavelmente isso vai acontecer, porque as eleições do dia 14 foram totalmente legítimas. Cancelando elas, uma nova eleição estaria surgindo e a Levenciano estaria novamente entrando nas eleições para competir com Jorge Salgado e brigar pela presidência do Vasco. Hoje o recesso judiciário acaba, hoje a justiça está de volta, hoje qualquer processo pode entrar na justiça para, quem sabe, uma nova eleição chegar no Vasco da Gama. Então abre o olho, Salgadão, que seu período aí de presidente vai durar menos de um mês, está acabando. Felicidade para uns, tristeza para outros. Outra notícia agora com relação ao ato trabalhista.
uma notícia que foi muito falada ontem, principalmente pelo meu grande amigo Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaíno, né, que bateu muito nessa tecla, uma preocupação realmente que é muito alta, né, uma grande preocupação para os torcedores, para o clube, o que o Vasco vai fazer, mas eu vou explicar para vocês. O Vasco tem muita dívida com relação a ex-jogadores, ex-técnicos, jogadores atuais. Poxa, muita gente, ex-trabalhadores, o que não falta é dívida no Vasco por conta de pessoas que colocam o Vasco na justiça por conta de salário atrasado, FGTS atrasado, 13º atrasado. Isso vai rendendo juros, isso vai rendendo dívidas ao clube. O Vasco atualmente tem uma dívida muito grande que passa aí dos 100 milhões de reais. E o que o Vasco fez? O Vasco pegou essa dívida e renegociou, botou para pagar 2 milhões ali por mês até 2024. Isso foi o que o Vasco fez. Para vocês terem noção, são mais de 494 ações contra o clube de jogadores e jogadores, técnicos e diversas pessoas. Então o Vasco, porque não tem dinheiro até para pagar essa bolada de uma vez, renegociou essa dívida aí ao longo de vários meses para pagar 2 milhões ao mês. Porém, por conta da pandemia, o senhor Alexandre Campelo, campelão da massa para muitos, entrou na justiça e fez com que parcelasse aí, em vez de parcelar essas dívidas e pagar essas dívidas mensalmente, por conta aí da pandemia que estávamos vivendo, suspendeu, né, esses pagamentos. Ou seja, 4 meses o Vasco não iria mais pagar esses 2 milhões pelo ato trabalhista. Porém, o que aconteceu, rapaziada? 8 milhões que o Vasco teria que pagar aí ao longo dos 4 meses, uma nova juíza entrou nesse processo e cancelou essa suspensão. Ou seja, o Vasco teria que pagar 8 milhões de uma vez. Isso chegou em dezembro. Os 8 milhões que o Vasco ficou não pagando por conta da suspensão, no caso, quando a suspensão caiu, o Vasco iria e vai ter que dar 8 milhões de uma vez. E o prazo é hoje. O prazo se encerra hoje. Ele foi contado a partir de dezembro, tinha 15 dias para pagar. E não pagou. E caso o Vasco não pague esses 8 milhões, vai ter muitos dos seus bens penhorados. Aí vai ter Fazenda Nacional batendo na porta, tudo que a gente sabe para penhorar o dinheiro do Vasco. Ou seja, o dinheiro que cai no Vascão vai para a justiça. É isso que acontece. E aí, a cada vez mais, o Vasco se embola numa dívida gigantesca que já passa aí dos 500 milhões de reais. Então, realmente, é uma situação muito complicada, muito delicada. E a gente fala, Salgadão, você não quis pegar o Vascão? Você não tinha todas as soluções? Você não tá com as soluções em mãos? Então paga os 8 milhões, senão vai dar ruim pro nosso gigante da colina. Tem que dar um jeito, senão a situação que já tá ruim vai ficar muito pior com relação a dívidas, mas eu expliquei tudo. Muitas pessoas estavam com dúvida com relação a isso. Agora totalmente explicado. Era um acordo, o acordo foi suspenso e agora o Vasco tem que pagar 8 milhões de uma vez só até hoje. Bateu na porta. Vamos ver o que vai acontecer. E seguindo aqui agora falando do nosso Lucha, o Luxemburgo que volta ao Vasco da Gama. Já mudou muito. Ontem o próprio Léo Matos, né, o nosso lateral direito, falou sobre o Luxemburgo, falou que é um grande técnico. Não faltou elogios de Leonardo Matos a Luxemburgo, mesmo sendo um jogador que jogou na Europa, sabe a diferença e sabe a qualidade de Vanderlei Luxemburgo como técnico e exaltou, fez questão de exaltar isso toda hora durante a sua entrevista. E Luxemburgo já voltou mudando o esquema tático. Ao longo dos treinamentos, a gente tem visto muito uma grande mudança no time do Vasco. Ricardo Sapinto que insistia ali em alguns jogadores que o torcedor não conseguia entender o porquê e tirava alguns jogadores que o torcedor também não conseguia entender o porquê, começou a mudar com o Luxemburgo. Primeira mudança aí eu vou falar para vocês vai acontecer no sistema defensivo. Ricardo Sapinto jogava ali com Jadson, Leandro Castan, Leonardo Matos e Neto Borges. Mudou. Agora o nosso sistema defensivo vai voltar a ser com Henrique, Leandro Castan, Ricardo Graça e o nosso lateral direito vai permanecer sendo Leonardo Matos. Essa dupla entre Ricardo Graça e Leandro Castan, que fez muito sucesso no início do ano, chegou até ser mesmo considerada a melhor dupla do Campeonato Brasileiro. E a pergunta é o porquê de Ricardo Sapinto ter tirado elas e nunca mais ter colocado de volta. Mas agora com o Vanderlei Luxemburgo, vamos ver novamente Leandro Castan e Ricardo Graça. O meio de campo foi o que mais mudou, rapaziada. O meio de campo que a gente via com Marcos Júnior, às vezes Carlinhos, às vezes Andrei e às vezes Leonardo Gil. Ele tinha essa mania de botar 4 volantes, no caso Carlinhos mais à frente por conta da saída de Benítez, Leonardo Gil, Andrei e Marcos Júnior, né? Fazer essa trinca, às vezes mudar, botar o Gustavo Torres, mas era algo muito regular
pelo menos com Leonardo Gil, Marcos Júnior e Carlinhos eram as três pessoas de confiança do Ricardo Sapinto, e vamos ver muitas mudanças. Agora o meio de campo vai ser a trinca de volante de Lucha, né? Como a gente via ali em 2019, que o Luxemburgo gosta muito de jogar com 4-3-3, sendo esses três no meio campo, três volantes, marcando bem e atacando bem também. Esses três volantes seriam Bruno Gomes, Leonardo Gil e Juninho, mudando aí, botando o Bruno Gomes como primeiro volante, dando liberdade para o Leonardo Gil criar as jogadas, não ficar marcando durante os 90 minutos, porque realmente o Leonardo Gil tem uma qualidade no passe, até mesmo melhor do que na marcação, então vai mudar as coisas e deixando o Juninho como se fosse o 10 do time, mais na frente, porém também tem a função de marcar os jogadores, mas chegar muito bem ao ataque. E a mudança também no ataque é uma das principais. É lógico, permanecer com o Thales Magno, que também foi barrado por Ricardo Sapinto. Eu tenho certeza que Thales Magno vai jogar bola com o Vanderlei. É lógico, Cano, sem dúvidas nenhuma, vai permanecer no ataque. E na ponta direita, que o Vasco não estava conseguindo achar um ponta depois do que o Rossi saiu, Vinícius não deu certo, Gustavo Torres não deu certo, e Lucha agora vai botar Iago Pikachu na ponta direita do Vasco da Gama. Iago Pikachu, que é um jogador de muita confiança do Lucha, e é inegável que com o Luxemburgo no comando, o Pikachu jogou bola. Aquele lance que ele destruiu a zaga do Flamengo com um toque, deu caneta no Pablo Mari, deu caneta no Gerson, deixou a zaga do Flamengo procurando borboleta, doida ali. Então realmente é um jogador que em 2019 jogou bom, e muitos torcedores estão revoltados realmente com a volta de Iago Pikachu, mas nos basta torcer para que dê tudo certo. Iago Pikachu jogando com ponta direita, Thales Magno na esquerda e o nosso grande centroavante Germán Cano. Essas são as mudanças de Vanderlei, chegou e já mudou tudo. Esperamos que essa nova formação do Vasco possa dar certo. E para finalizar, continuar falando de futebol, falar de Martim Benítez, jogador importantíssimo para o Vasco nessa temporada, e a cada dia que passa, Martim Benítez fica mais longe da Argentina e mais perto do Vasco da Gama. Ontem tivemos notícias do Olé da Argentina, um jornal da Argentina, um dos maiores jornais de notícia do país, deu as notícias que Martim Benítez estaria muito perto de retornar ao Vasco da Gama. Falou inclusive que o Vasco já está em negociações muito avançadas e que é um pedido de Vanderlei Luxemburgo a volta de Martim Benítez, e tivemos essa notícia não somente pelo esse jornal, como por vários portais de notícias que disseram que Vanderlei está pressionando a diretoria para uma volta de Martim Benítez. Diz ele ser um jogador importantíssimo para o Vasco da Gama, e se realmente Martim Benítez voltar com o Vanderlei no comando, sem dúvidas nenhuma, o nosso Vasco vai embalar, vai pegar um time, vai pegar um corpo e vai colocar o Vasco em lugares bem melhores nessa competição. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo todas as notícias de uma forma objetiva, de uma forma tranquila para você, torcedor, deixando bem claro que amanhã tem a famosa manifestação na Candelária, que vai levar ali torcedores até o Tribunal de Justiça, uma manifestação que, se Deus quiser, é pacífica, sem nenhum problema. Nós somos vascaínos, nós somos uma família, então não tem necessidade nenhuma de fazer confusão em manifestação ali para manifestar, é claro, contra tudo que ocorreu ali no dia 14, no dia 17 do julgamento, contra as eleições do Vasco da Gama, que estão dando vitórias até o momento a Jorge Salgado. Se você é contra isso, se você é a favor do Vasco, a favor de certo candidato político, vai lá, deixa a sua indignação, manifeste, vascaíno ajuda vascaíno e vai ajudar o seu clube. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, se você curtiu, eu te peço, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, e muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixa nos comentários o que você acha da mudança de Luxemburgo no sistema tático, com volta de Pikachu, volta de Bruno Gomes, volta de Henrique, volta de Ricardo Graça, uma grande mudança no time do Vasco. E também deixa nos comentários o que você acha dessa palhaçada política do Vasco da Gama, que a cada vez que passa indigna mais o torcedor. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, mais uma vez eu te agradeço por você ter assistido ele até o final. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.